O vento rugia sobre os penhascos da selvagem costa irlandesa, arrastando o eco de antigas lendas e o sussurro de orações esquecidas. Nas profundezas de suas florestas e no topo de suas colinas sagradas, os druidas acendiam fogueiras em honra a seus deuses, enquanto a névoa matinal cobria a ilha como um véu de mistério. Era um mundo de guerreiros e sacerdotes pagãos, onde o sangue dos sacrifícios se misturava com a chuva e os cânticos ressoavam na mata densa. Mas, nesse reino de sombras, uma luz estava prestes a se acender. Aquele que a traria não era um rei nem um conquistador, mas um homem que chegou à Irlanda como escravo. Seu nome era Patrício, nascido na Britânia, filho de uma família nobre romana, destinado a uma vida de privilégios e conforto. No entanto, o destino, ou melhor, a providência, o arrancou de seu lar ainda jovem, levando-o acorrentado a uma terra estrangeira, onde seria submetido a trabalhos forçados. O que para muitos teria sido uma condenação, para ele se tornou um chamado. As noites geladas e os dias intermináveis como pastor o levaram a buscar refúgio em algo maior que seu sofrimento. Na solidão das montanhas, enquanto vigiava os rebanhos de seu senhor, sua alma aprendeu a escutar a voz de Deus. E quando finalmente conseguiu escapar, seu coração já não pertencia mais a si mesmo. Um sonho, um chamado divino, o ordenava a retornar. Não como escravo, mas como apóstolo. Não como vítima, mas como salvador. Seu retorno não foi fácil. A Irlanda não era um lugar acolhedor para estrangeiros, muito menos para aqueles que pregavam um Deus único em uma terra dominada por divindades ancestrais. Mas Patrício não teve medo. Apresentou-se diante dos reis, desafiou os druidas, iluminou as colinas com o fogo da Páscoa e, com sua palavra e seu exemplo, converteu um povo que jamais conhecera a cruz. Esta é a história de São Patrício, o escravo que se tornou bispo, o estrangeiro que fez da Irlanda seu lar, o homem que enfrentou a escuridão com a luz da fé e mudou para sempre o destino de uma nação. A brisa do mar trazia o aroma do sal e o murmúrio das ondas até a costa da Britânia. Era uma tarde tranquila. O sol se refletia nas águas do mar e as crianças brincavam entre os pastos, enquanto os homens finalizavam suas tarefas do dia. Entre eles, um jovem de 16 anos corria despreocupado, sem imaginar que seu mundo estava prestes a ser arrancado pela raiz. Patrício havia nascido em uma família nobre. Seu pai, Calpurnio, era diácono da igreja e funcionário do Império Romano, e seu avô, Potito, havia servido como sacerdote. A fé cristã fazia parte de sua linhagem, mas ele não a vivia com fervor. Não era um descrente, mas também não era devoto. Para ele a vida era simples e confortável, sem ameaças além das preocupações cotidianas de sua casa. Mas a tempestade sempre se forma quando o homem baixa a guarda. Naquela noite, a tranquilidade da Britânia foi rasgada pelo estrondo de gritos e pelo silvo do aço cortando a carne. Os piratas irlandeses desceram sobre a aldeia como lobos famintos. Eram selvagens, guerreiros com corpos marcados por cicatrizes e vestes de couro endurecido. Atacaram com brutalidade, saquearam as casas e arrastaram consigo todos os prisioneiros que puderam capturar. As chamas consumiram as moradias. A fumaça subiu aos céus como uma prece desesperada, mas nenhum deus romano veio em seu socorro. Patrício, ainda sonolento, despertou com os gritos de sua mãe. Tentou correr, mas mãos ásperas o agarraram pelo pescoço e o jogaram ao chão. Sentiu a pressão de uma bota sobre suas costas e naquele instante entendeu que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Foi acorrentado junto com outros cativos e levado até a costa. Durante o trajeto, o medo o paralisava, e cada passo reforçava a certeza de que tudo o que um dia chamara de lar agora não passava de cinzas na memória. Ao chegar à praia, viu os navios vikings ancorados na baía,
com suas velas negras tremulando como estandartes da morte. Os prisioneiros foram jogados nas bodegas da embarcação. Ali, na escuridão, com o cheiro da desesperança impregnado no ar, Patrício compreendeu seu destino. Seria levado para uma terra estrangeira, vendido como escravo, condenado a uma existência de servidão. Por dias, as ondas castigaram o casco do navio enquanto a embarcação se afastava da Britânia. O mar se tornou uma prisão sem grades, onde a esperança se dissipava a cada onda. À noite, os cativos sussurravam orações, mas Patrício só conseguia pensar em sua família, em seu lar, na liberdade que lhe fora roubada. A fome e o frio cortavam seus ossos e mais de um prisioneiro sucumbiu à desesperança antes que o navio tocasse terra. Quando finalmente chegaram ao destino, a visão que o recebeu era a de um mundo estranho e hostil, Irlanda. Uma ilha de colinas sem fim, florestas densas e um céu cinzento que parecia esmagar tudo ao seu redor. Mas o que mais o marcou foi o povo. Eram diferentes. Suas roupas, sua língua, seus deuses. Tudo neles falava de um povo que não conhecia Cristo, que venerava forças antigas e impiedosas. Patrício foi arrastado junto com os demais prisioneiros até um mercado de escravos. Ali, os homens eram examinados como gado, seus corpos apalpados por mercadores que determinavam seu preço. Finalmente, um senhor de aparência imponente, vestido com uma túnica de pele de lobo e um colar de ouro, parou diante dele. Seus olhos eram frios, calculistas. Este servirá para os rebanhos, tem corpo de pastor. Com essas palavras, seu destino foi selado. Havia sido comprado como escravo. O jovem nobre da Britânia, filho de um diácono e neto de um sacerdote, foi levado para longe, até as montanhas, onde iniciaria uma vida de solidão e servidão. Seus dias de liberdade haviam ficado para trás, e agora sua única companhia seriam os animais que deveria cuidar, e o silêncio infinito daquela terra desconhecida. Os primeiros dias foram insuportáveis. As noites eram gélidas e a comida escassa. Seu dono, um chefe tribal chamado Milchu, não demonstrava piedade com seus escravos. As ordens eram poucas, mas claras: cuidar do rebanho ou enfrentar o castigo. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas, meses, Patrício começou a mudar. Aprendeu a língua de seus captores, compreendeu seus costumes e observou os rituais dos druidas, mas acima de tudo, começou a orar. No início, com a revolta de um homem que clama por justiça. Depois, com a humildade de quem perdeu tudo e só tem a Deus. As colinas irlandesas se tornaram seu santuário. Na solidão do pastoreio, seu coração encontrou consolo na oração. Conversava com Deus a cada amanhecer, a cada anoitecer, em cada tempestade que assolava a terra. Sua fé, antes morna, agora ardia com um fogo que nem a escravidão poderia apagar. A semente do santo começava a germinar. As colinas da Irlanda se estendiam sob um céu cinzento perpétuo, onde os ventos sopravam com a fúria de uma terra indomável. Ali, entre montanhas cobertas de urze e vales envoltos em névoa, um jovem escravo pastoreava ovelhas sob a chuva incessante. Patrício havia perdido a noção dos anos que passara em cativeiro. O jovem nobre da Britânia, que um dia vivera entre o conforto de sua casa e os suaves murmúrios das orações na igreja, agora dormia sobre rochas frias e comia o mesmo alimento que os animais que cuidava. Seu dono, Milchu, um senhor da guerra irlandês, o tratava com a mesma indiferença com que olhava para seus rebanhos. Patrício não passava de uma ferramenta em suas terras, apenas mais um escravo entre tantos que serviam em silêncio. Mas se seu corpo estava acorrentado à servidão, sua alma havia encontrado a verdadeira liberdade, pois na solidão dos campos, nas longas noites sob a lua gelada, Patrício aprendera a falar com Deus. Antes de sua captura, a fé para ele era apenas uma herança, uma tradição mais do que um refúgio.
Mas em sua desesperança, na miséria da escravidão, a oração se tornou sua única companhia. Passava horas em conversa com Deus, elevando seu espírito para além das grades invisíveis de sua opressão. Em seu isolamento, em sua fome, em seu frio, encontrou a única coisa que nenhum homem poderia lhe tirar: a presença divina. Foi então que algo impensável aconteceu. Certa noite, após um dia exaustivo, Patrício caiu em um sono profundo. Mas aquela não foi uma noite comum. Deus lhe falou. Em sua visão, viu um navio ancorado em uma baía desconhecida. Sua silhueta escura balançava suavemente com as ondas, e uma voz, clara como a luz do amanhecer, ressoou dentro dele. Seu barco está pronto. Levante-se e marche. Patrício despertou com o coração acelerado. Não havia dúvidas. Aquilo não era um sonho qualquer. Era um chamado. Sem hesitar, sem esperar a luz da aurora, levantou-se e abandonou o lugar onde fora mantido cativo por 6 anos. Fugiu na escuridão, guiado apenas pela fé. Os caminhos eram traiçoeiros. Caminhou por dias, atravessando florestas densas, desviando-se de pântanos e rios gelados, evitando patrulhas de guerreiros celtas que poderiam devolvê-lo à escravidão ou até mesmo matá-lo. Seu estômago estava vazio, seus pés sangravam devido à aspereza do terreno, mas toda vez que seu corpo vacilava, lembrava-se da voz que ouvira: seu barco está pronto. Finalmente, após quase 200 milhas de caminhada, chegou à costa. E ali, diante de seus olhos incrédulos, viu exatamente a cena de seu sonho. Um navio ancorado na baía. Aproximou-se, trôpego, coberto de lama e com as roupas em farrapos. Era um escravo fugitivo, um estranho em uma terra de guerreiros desconfiados. Os marinheiros o olharam com desconfiança quando lhes pediu que o levassem com eles. Não levamos escravos em nossa embarcação. Vá embora antes que o entreguemos ao seu senhor. As palavras foram um golpe seco. Tinha chegado tão longe. Seria rejeitado agora? Patrício se afastou, com o coração apertado. Mas em vez de desistir, caiu de joelhos e começou a orar. Não implorou aos homens, mas a Deus. O mesmo Deus que o guiara até ali. Os marinheiros o observaram em silêncio. Havia algo naquele jovem, em sua determinação, na forma como murmurava palavras em um idioma desconhecido, que os inquietava. Um deles virou-se para o capitão e cochichou algo. Alguns minutos depois, um dos marinheiros se aproximou e fez um gesto com a cabeça. Suba! Se conseguir se virar sozinho, terá seu lugar na tripulação. Patrício não respondeu. Apenas assentiu, sabendo que era Deus quem lhe abria as portas do mar. O navio partiu com o vento a favor, afastando-se da terra de sua escravidão. As costas da Irlanda foram se desfazendo no horizonte, mas algo dentro dele dizia que aquele capítulo ainda não estava encerrado. O mar havia sido sua libertação, mas não seu destino final. Quando o navio que o resgatou da escravidão atracou nas costas da Britânia, Patrício sentiu que, pela primeira vez em anos, seu corpo já não estava acorrentado, mas sua alma continuava inquieta. Voltar para casa foi como despertar de um longo e turbulento sonho. Sua família o recebeu entre lágrimas, maravilhada por ver vivo o filho, que acreditavam perdido. Mas Patrício já não era o mesmo jovem que fora arrancado de seu lar naquela noite de terror. A arrogância de sua juventude havia ficado para trás, substituída por uma humildade forjada pelo sofrimento e pela oração. Os primeiros dias foram estranhos. Sua mãe insistia para que descansasse. Seu pai queria que retomasse a vida que deixara para trás. Mas Patrício não conseguia. Algo o inquietava. Em suas orações, sentia que seu caminho não terminava ali, que sua liberdade não era um presente sem propósito. Algo maior o esperava. Então, certa noite, o sonho voltou. Em sua mente, viu a ilha da Irlanda,
aquela terra que fora sua prisão, mas agora ele não a via como um escravo amedrontado, e sim com uma clareza nova, e no meio da visão ouviu vozes. Eram centenas, milhares, que se erguiam daquela terra selvagem, clamando por ele. Volte, jovem santo. Caminhe entre nós mais uma vez. Patrício acordou sobressaltado. Sabia o que aquilo significava. Era um chamado. Não um simples desejo, nem um anseio pessoal. Deus estava enviando-o de volta à mesma terra que o havia quebrantado. Mas desta vez, ele não voltaria como escravo. Voltaria como apóstolo. Durante dias, refletiu sobre a visão, resistindo ao que parecia uma loucura. Como poderia retornar ao lugar onde sofrera tanto? Mas quanto mais tentava ignorar o chamado, mais forte ele ardia em seu coração. Por fim, compreendeu que precisava se preparar. Não poderia voltar à Irlanda como um homem comum. Precisava se tornar um soldado de Cristo. E assim, abandonou seu lar mais uma vez, mas desta vez por escolha própria. Viajou até a Gália, onde se colocou sob a tutela de bispos e monges que lhe ensinaram as sagradas escrituras, a teologia e a disciplina espiritual. Durante anos, estudou com fervor, absorvendo o conhecimento da fé, fortalecendo seu espírito e se preparando para o dia em que retornaria. Foi nesse tempo que Patrício conheceu Germano de Auxerre, um bispo sábio que se tornou seu mentor. Germano reconheceu nele não apenas um homem de fé, mas um líder, um pastor destinado a guiar um povo. Os anos de preparação forjaram seu espírito. Nos mosteiros da Gália, aprendeu latim, aprofundou-se na doutrina cristã e meditou nas Escrituras, mas em seu coração jamais deixou de ouvir as vozes que o chamavam da Irlanda. Finalmente, quando consideraram que estava pronto, Patrício foi ordenado bispo. No instante em que a mitra foi colocada sobre sua cabeça e o báculo entregue em sua mão, soube que seu destino estava selado. Já não era apenas um homem, era o mensageiro de Deus para a Irlanda. Naquele mesmo dia, olhando para o horizonte, murmurou uma oração. Senhor, me deste a liberdade, agora eu a devolvo. Leva-me para onde me precisares. E com sua fé como armadura, com a cruz como estandarte, preparou-se para voltar à ilha que o havia feito escravo, mas desta vez para libertá-la. Os navios zarparam rumo à Irlanda com ventos favoráveis. Patrício não estava sozinho. Com ele viajavam sacerdotes, missionários e discípulos que compartilhavam seu fervor. Ele sabia que a terra para onde voltava era hostil, que enfrentaria resistência, que os druidas e os reis pagãos não aceitariam facilmente a verdade que trazia. Mas ele não temia, porque desta vez não era um jovem escravo, era um enviado do céu. As águas do mar da Irlanda batiam contra a proa do barco, que avançava com determinação rumo à costa. O vento açoitava as velas e o céu encoberto prenunciava tempestade, mas o coração de Patrício não vacilava. Seu destino estava escrito, e nada na terra, nem homem, nem besta, o deteria. Quando finalmente pisou na ilha, o ar frio da madrugada lhe lembrou da primeira vez que ali chegara, encadeado e temeroso. Mas agora, ele não era mais um escravo, e sim um mensageiro de Deus. Após anos de preparação, havia retornado não para servir os druidas e seus reis pagãos, mas para lhes anunciar a verdade do único Deus verdadeiro. Sabia que não seria fácil. Os druidas dominavam a espiritualidade da Irlanda. Eram sacerdotes e magos, guardiões dos antigos rituais, conselheiros dos reis e temidos pelo povo. Seu poder era tão profundo quanto as raízes dos carvalhos sagrados nos quais realizavam suas cerimônias. Se Patrício queria converter a Irlanda, precisaria enfrentá-los. E o seu primeiro desafio não demorou a chegar. Era a noite da grande festa de Beltane, a celebração celta em que os druidas acendiam um fogo sagrado na colina de Tara, a mais alta e sagrada de toda a Irlanda.
Nenhum outro fogo deveria arder na ilha até que o ritual fosse concluído. Mas Patrício, desafiando a tradição, subiu até a colina de Slane e, na escuridão, acendeu um fogo ainda maior. As chamas se ergueram contra o céu como um desafio aberto. O brilho se espalhou por toda a região e a notícia chegou aos ouvidos do Alto Rei, Laogaire, que ficou furioso. Acompanhado por seus druidas e guerreiros, partiu imediatamente para a colina de Slane, disposto a punir o responsável. Quando o rei e seus homens chegaram, encontraram um homem de túnica simples, com um báculo em uma mão e a cruz de Cristo na outra, de pé diante da fogueira que iluminava a noite. Seus olhos brilhavam com uma certeza que desconcertou os presentes. "Quem é você para desafiar nossas leis?" bradou o rei. Patrício não se moveu. Sua voz ressoou clara e firme. "Sou um servo do Deus Altíssimo, o Criador de tudo o que existe. Este fogo que arde aqui não poderá ser apagado, pois é a luz de Cristo, e o seu reino nunca terá fim." Os druidas riram com desdém, mas o rei permaneceu em silêncio. Havia algo naquele homem que o incomodava. Um dos druidas, sentindo-se ameaçado, avançou e fez um feitiço, tentando apagar as chamas com seu poder. Mas o fogo permaneceu intacto. Frustrado, tentou amaldiçoar Patrício, mas sua voz se silenciou em sua garganta. O druida caiu ao chão, retorcendo-se de agonia, até que a morte o reclamou. O rei e seus conselheiros ficaram atônitos. Nunca haviam visto um druida cair dessa forma. Alguns recuaram, murmurando entre si que aquele homem deveria ser um mago ainda mais poderoso. Mas Patrício não usava magia. O único poder que possuía era a sua fé. "Inclinem-se diante do Deus verdadeiro, rei Laogaire. Não vos trago a morte, mas a vida. Não vos trago escravidão, mas libertação. Abri vossos corações, e vosso reino será abençoado." O monarca permaneceu em silêncio, seu orgulho impedindo-o de aceitar aquelas palavras. Mas, embora não tenha se convertido naquele dia, também não ordenou a morte de Patrício. Em seu coração, sabia que aquele homem não era um simples pregador. Era alguém que chegara com um propósito que nem os druidas, nem os reis poderiam impedir. A partir daquele momento, o fogo de Slane ficou marcado na história da Irlanda. A mensagem de Cristo foi proclamada, e a conversão da ilha já não era uma questão de se aconteceria, mas de quando. Com o tempo, muitos druidas se converteram, alguns deixando para trás suas antigas crenças para seguir a Cristo. A cruz começou a ser erguida nos lugares onde antes se erguiam os círculos de pedra, e a fé cristã começou a fincar raízes. Mas a missão de Patrício ainda estava longe de terminar. Ele havia vencido uma batalha, mas a guerra pelas almas da Irlanda estava apenas começando. O fogo de Slane havia ardido na memória de todos. A notícia do homem que desafiou os druidas e sobreviveu correu de boca em boca. E logo, toda a Irlanda falava sobre o estrangeiro que pregava um único Deus e que não temia os antigos poderes da ilha. Desde aquele dia, Patrício não parou de pregar. Cruzou rios e montanhas, percorreu aldeias e fortalezas, enfrentou a hostilidade de guerreiros, sacerdotes e reis. Onde antes os druidas dominavam com seus rituais pagãos, agora sua voz ressoava com a força da verdade. Ele não trazia armas, nem exércitos, nem ameaças. Apenas trazia a cruz, e ainda assim, sua mensagem derrubava muros mais fortes do que os de pedra, mas ainda enfrentava resistência. A conversão da Irlanda não seria imediata. Apesar do impacto do fogo de Slane e do temor que sua valentia inspirava, muitos reis e sacerdotes druidas se agarravam às suas antigas crenças. Não queriam abrir mão do poder que exerciam sobre seu povo há séculos. Foi em uma de suas viagens que chegou ao castelo de Angus, o rei de Munster. O monarca, após ouvir falar sobre o homem da cruz, o recebeu com cautela. Seus sacerdotes o olhavam com desprezo, mas Patrício não tinha medo.
Com passos tranquilos, aproximou-se do rei e falou sobre o único Deus, o sacrifício de Cristo e a salvação eterna. Aengus ouviu com interesse, mas em seu rosto ainda havia dúvidas. Como poderia ser verdadeiro um Deus que não exigia sacrifícios nem templos de pedra? Então Patrício se agachou e pegou um simples trevo do chão. O segurou entre os dedos e o levantou para que o rei o visse. Olhe para essa pequena planta, rei Aengus. Uma única folha dividida em 3 partes. E ainda assim, continua sendo um único trevo. Assim é Deus, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. O rei contemplou o trevo em silêncio. Algo nas palavras de Patrício ressoou em seu coração. Em um ato que surpreendeu a todos, ele se ajoelhou e pediu para ser batizado. Aquele momento foi um ponto de virada. Se um rei se batizasse, seu povo o seguiria. A conversão da Irlanda havia começado. Com o tempo, mais reis seguiram o exemplo de Aengus. As aldeias começaram a receber os missionários de Patrício e as pedras dos antigos templos foram substituídas por cruzes. A fé cristã fincou raízes em uma terra que até então adorava os deuses da natureza. Patrício sabia que a fé precisava ser consolidada. Não bastava converter reis, era preciso edificar a igreja. Por isso, fundou mosteiros onde monges e sacerdotes foram formados, estabeleceu dioceses e organizou a estrutura da cristandade na Irlanda. Seus discípulos levaram a fé a cada canto da ilha, garantindo que a mensagem de Cristo permanecesse mesmo após sua morte. Os druidas, vendo seu poder desmoronar, tentaram resistir. Houve conspirações para matá-lo, tentativas de desacreditá-lo, mas nada pôde detê-lo. Os sinais, os milagres e a determinação inquebrantável de Patrício fizeram com que sua palavra fosse mais forte que qualquer conspiração. Finalmente, após anos de trabalho incansável, a Irlanda já não era a mesma. A ilha que o havia escravizado agora era sua casa. A terra dos druidas se tornara a Ilha dos Santos. Patrício não havia apenas batizado um povo, ele havia mudado seu destino. Os anos se passaram, e a ilha que antes fora um reino de druidas e sacrifícios pagãos, agora era um território de igrejas, cruzes e mosteiros. A missão de São Patrício não havia sido apenas converter um povo, mas semear a semente de uma fé que transcenderia gerações. Patrício continuou sua missão incansavelmente, percorrendo a Irlanda até seus últimos dias de vida. Construiu escolas, ordenou sacerdotes e bispos e assegurou que a fé cristã na Irlanda não dependesse apenas de sua presença, mas que crescesse por si mesma. No entanto, ele sabia que seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Os anos de viagens e sacrifícios haviam enfraquecido seu corpo, mas seu espírito seguia firme. Retirou-se para a cidade de Downpatrick, onde passou seus últimos dias em oração e meditação, cercado pelos discípulos que havia formado. No dia de sua morte, os monges ao seu redor viram em seu rosto uma paz indescritível. Ele sabia que sua missão estava cumprida. A Irlanda, aquela terra que o havia escravizado em sua juventude, agora era cristã. O homem que chegou acorrentado partia como um santo. Não houve tristeza em sua partida, mas gratidão. Os irlandeses não choraram sua morte, porque sabiam que seu legado era imortal. Seus ensinamentos perdurariam em cada igreja, em cada mosteiro, em cada cruz celta erguida em sua honra. Com o tempo, a Irlanda se tornou um bastião da fé cristã, enviando missionários à Europa quando o continente caiu nas trevas. Os monges irlandeses preservaram a sabedoria da Igreja e mantiveram viva a chama do conhecimento. Os séculos passaram, mas seu legado nunca se apagou. São Patrício não deixou apenas uma fé, deixou uma nação construída sobre a rocha de Cristo. Seu nome foi gravado na história. Sua vida se tornou exemplo e sua missão,
uma promessa cumprida. Hoje, São Patrício é lembrado não apenas como o apóstolo da Irlanda, mas como um farol de fé, humildade e devoção. Todo 17 de março, o mundo celebra seu nome, mas seu verdadeiro legado não está nos desfiles nem nas festividades, mas na luz que ele trouxe para uma terra que vivia nas sombras. Porque São Patrício não foi apenas um homem, ele foi um mensageiro, um libertador, um santo cuja voz continua a ressoar nos corações de quem busca a verdade. Os séculos se passaram e a Irlanda dos druidas, dos reis pagãos e dos antigos sacrifícios ficou no esquecimento. Mas o nome de São Patrício permanece vivo, tão imortal quanto a fé que plantou naquela terra. A ilha que um dia o escravizou se tornou seu lar e seu legado. Não foi a espada que conquistou a Irlanda, mas a cruz. Não foi o poder do império, mas a humildade de um homem que voltou para libertar aqueles que antes o haviam acorrentado. Hoje, todo 17 de março, seu nome ressoa pelo mundo. Mas além das festividades e desfiles, sua verdadeira marca está em cada alma que encontra em sua história um exemplo de perseverança, fé e amor inquebrantável por Deus. Porque Patrício não foi um conquistador, foi um servidor, um pastor de almas que levou a luz a uma terra mergulhada nas trevas. Seu fogo não se apagou na colina de Slane, nem nas igrejas que fundou, nem nas vidas que transformou. Seu legado permanece aceso em cada coração que, como ele, ouve o chamado de Deus e se atreve a segui-lo. Hoje, a Irlanda continua sendo a Ilha dos Santos, a terra onde um escravo se tornou bispo, onde a fé se enraizou mais profundamente do que qualquer tradição ancestral. E em cada oração que se eleva em seu nome, seu espírito segue presente, guiando aqueles que buscam a verdade. São Patrício, apóstolo da Irlanda e fiel servo de Cristo, rogai por nós.